No dia 1º de dezembro de 2024, eu fui fazer o exame de proficiência de língua japonesa, o JLPT. Pela segunda vez, eu tinha feito há 8 anos. E eu fui fazer ano passado de novo. Eu prestei o nível 3, o N3. E eu tô gravando esse vídeo para poder falar sobre isso, sobre ter uma data específica para quando você almeja um objetivo seu de estudos. Quando a gente fala sobre estudar idiomas, acaba sendo uma coisa muito vaga, sem data de término, se você não tem uma meta para cumprir. Uma prova que está chegando, uma entrevista, né, uma viagem. Se essas coisas não existem, você tem que criar uma. Na verdade, você tem que nada, né? Eu sugiro que crie uma, porque ter essa especificidade te ajuda a se mover. Te dá algo pelo que almejar. Eu estudo japonês desde 2014 e em poucos momentos eu me senti tão energizado para voltar a ser consistente, organizado, controlar a minha disciplina de quantos dias da semana eu fiz o que eu tinha que fazer, quanto nesse período em que eu estava me preparando para o JLPT no final do ano passado. Para o final do ano passado, né? Passei, inclusive, o resultado saiu semana passada, eu fui aprovado. E não acaba aqui, porque eu prestei o N3, agora em julho de 2025 eu vou prestar o N2, que é o próximo nível mais avançado. O meu objetivo em relação a essa prova é chegar no nível mais alto possível, que dá para chegar, que é o N1. Um estrangeiro com o diploma, com o certificado de aprovação no N1, ele demonstra que ele tem o mais alto nível de língua japonesa como segunda língua, como estrangeiro, que se espera formalmente. E é isso que eu vou correr atrás, continuar fazendo, né? Após passar no N2 eu vou me preparar para o N1, mas o N2 acontece primeiro. Então, em relação ao seu inglês, se você não tem uma data específica pela qual almejar, você tem que criar uma, você pode criar uma. Vou dar alguns exemplos. Você não precisa prestar a prova de proficiência TOEFL, IELTS, por exemplo, porque você não vai estudar fora, nem trabalhar fora. Mas presta mesmo assim, por que não? Te dá algo pelo que estudar, né? Outra coisa, compra um material didático e cria um calendário de finalização com uma data de término para ele. Se você está dentro do portal Nowhere, defina quando você quer ter acabado o material. Os alunos, eu sempre sugiro que eles sigam uma média de um tópico por mês de ritmo de estudos. É uma média bem saudável para avançar, bem plausível. E os que fazem essa média acabam o portal Nowhere em 2 anos. Se você comprou um livro didático, por exemplo, de estudos, coloca uma meta de finalização desse livro. Dezembro, março do ano que vem. De preferência, o que acontece? Metas próprias assim, sem que você tenha compromisso com o mundo exterior, não tendem a funcionar tão bem. Prova externa, algo que você tem que estar lá presencialmente, assinar seu nome, dar sua cara a tapa e ter outras pessoas envolvidas formalmente, geralmente funciona melhor, porque seres humanos tendem a cumprir aquilo que envolve outras pessoas. E tendem a negligenciar ou falar, tá tudo bem, quando não acontece. Há aquelas coisas que só envolvem a si mesmo. Todos fazemos isso, né? Então talvez você sozinho definir uma data de término que não envolva um mundo exterior não vá ser tão eficiente. Então envolva o mundo exterior, envolva seu parceiro, um parente seu, um amigo, um primo, alguém com quem você conversa, alguém que você confia. Envolva essa pessoa nessa jornada, uma pessoa, a de mais confiança. Não envolva o mundo todo não, porque sair falando por aí pro mundo o que você está fazendo não é bom. Mas envolva a pessoa que você mais confia nessa jornada, para ela ser a sua parceira de responsabilidade. Esse termo parceiro de responsabilidade eu aprendi no livro Hábitos Atômicos, de James Clear, excelente livro.
Ele conta histórias, exemplos de como, de fato, envolver um parceiro de responsabilidade na manutenção de um hábito de disciplina seu é bom, é importante, vale a pena. Então faça isso, fica uma sugestão. Se você vai prestar um IELTS ou um TOEFL da vida, ou qualquer que seja o exame de proficiência em inglês que você vai decidir prestar por causa dessa sacada que eu tô te dando, esses exames acontecem o tempo inteiro. Eles podem ser marcados em vários períodos do ano. Se eu não me engano, se você decidir fazer agora, em menos de um mês você já pode ter feito, né? Tem algum deles aí que acontece até toda semana, todo dia, bem tranquilo de encontrar um momento. É diferente do exame de proficiência em língua japonesa, que é 2 vezes por ano, você só tem julho e dezembro e acabou. Ou você faz nessas datas ou você não faz. Esses que acontecem o tempo inteiro, você pode fazer em qualquer momento do ano. Escolha um momento do ano, vai lá, o mês e faz. Define. Agosto. Agosto eu vou prestar tal exame de proficiência. E aí, a partir daí, a partir do momento que você tem a data, você envolve o seu parceiro de responsabilidade nessa data e se compromete a estudar até essa data, né? Você começa a descobrir o seguinte tipo de cálculo. Faltam 163 dias. Nesses 163 dias, eu tenho X capítulos para estudar. Vamos supor, eu tenho, sei lá, 40 capítulos para estudar. Isso dá um capítulo a cada 4 dias, entende? Você consegue fazer esse tipo de cálculo. Quando você tem uma data final, você divide o que você tem que fazer até a data final e sabe qual que tem que ser o seu ritmo ideal de estudos. O exame de proficiência em língua japonesa ele é muito interessante porque ele tem um número objetivo de vocabulário, estruturas de frase, caracteres que caem na prova. Você sabe qual que é essa lista. Claro que você não sabe quais são os textos, os áudios e as frases que vão ter lá. Mas você sabe qual que é a ementa da prova. Você pode literalmente, no caso de estudantes de japonês, podem literalmente dividir o número de coisas dessa ementa pelo número de dias que faltam até o dia da prova e saber quanto que precisa estudar até lá. E vale muito a pena, porque você passa a ser um estudante organizado, né? Quando eu gravei um vídeo anterior falando sobre masterizar a arte de estudar. E uma das máximas que eu levanto nesse vídeo é sobre o fato de você ser dono dos próprios resultados, ser seu próprio mestre, orquestrar a sua própria jornada e ter a autonomia e a criatividade para preencher as suas semanas daquela arte com prática dos fundamentos que você precisa praticar. Eu fiz algumas analogias com esporte, com dança, mas vamos falar de idiomas, né? Você como mestre da sua jornada de estudos de idiomas, você precisa saber, sabe, em que patamar você tá, você precisa saber quantas lições faltam, você precisa saber se o seu ritmo tá bom, se o seu ritmo não está bom. Você não pode ser Você pode se você quiser, mas se você for um estudante ao léu, que faz meio que quando dá vontade, um dia uma lição, 3 semanas depois 2 lições, aí depois não faz mais nada por um mês, e aí depois quando volta faz mais uma lição. Isso é capenga demais, desorganizado demais, tá pra todo lado, tá solto demais. Você precisa puxar um pouco as rédeas dessa organização. E organização é número, matemática pura. É ritmo, é taxa de aproveitamento, é calendário, é horas, né? Você vai somando esses numerozinhos de um em um, esses números vão se acumulando, não tem como, inevitavelmente. Mas você precisa saber quais são esses números. Então descubra, senta na frente do seu objetivo, na frente do seu caderno e defina a si mesmo, né? No dia tal, prestar tal prova. Se você não sabe quais provas vão acontecer, descubra, pesquisa, defina para si mesmo essa meta. Mas como eu vou saber se eu tô fazendo a coisa certa, se eu tô fazendo a prova certa, se eu tô... Sabe, você não vai saber, só faz, né? Se você atualmente não tem data e meta de calendário nenhuma, ter alguma é melhor do que não ter nenhuma, né? Então, com certeza você vai estar melhor tendo essa data, essa meta que você não tem certeza se você fez a escolha certa, você vai estar melhor com ela do que sem ela. Até porque, se você de fato concretizar essa realização, você vai ter passado pela jornada e vai ter percebido qual que é a sua capacidade real
de executar esses objetivos, né? No meu caso, eu passei na prova no passado, quando eu fiz o exame de proficiência em língua japonesa. Se eu não tivesse passado, isso me traria reflexões sobre melhorar meu processo de estudos. Meu ritmo não tá bom, tá faltando, tem algo que tá faltando. Porque se pessoas passam, eu também consigo passar. Eu só preciso fazer matematicamente, objetivamente. Eu só preciso atingir essas taxas de aproveitamento de preparação que essas pessoas atingem para passar, entende? E é plenamente humanamente possível. E se é humanamente possível, você é um ser humano, então você também consegue fazer. Essa é uma sacada só para você não deixar os seus estudos ao léu, sem saber para onde está indo, sem um ritmo concreto. E planejar é muito bom, mas depois tem que executar, né? Esse é um outro ponto. Planejar o plano, por mais que seja redundante, planejar o plano não vai executar o plano. Pensar sobre o plano não vai executar o plano. Sonhar sobre o plano não vai executar o plano. Replanejar não vai executar o plano. Apenas executar o plano vai executar o plano. Então, é muito satisfatório, libera dopamina, planejar, pensar, criar sonhos, criar metas. Mas aí você vai ter que acordar amanhã e vai ter que fazer. E aí que entra a parte complicada. Né? Você sabe disso, você sabe bem disso. E se aí é uma questão de histórico pessoal, qual é a sua autoestima em relação à sua autopercepção, né? Da sua capacidade de executar o que você planejou, o que você sonhou. Se o seu histórico de vida só mostra que você é uma pessoa que sonha muito, pensa em ideias, almeja, mas na prática você tem uma paralisia de ação absurda. Você senta na mesa e não faz, você faz um dia e depois abandona. Se o seu histórico mostra que você é só assim, você precisa começar a demonstrar para sua mente que você não é mais assim, né? Porque é um estado, né? A habilidade de executar o que a gente planejou é um estado de mentalidade, que às vezes está mais positivo, às vezes está mais negativo. É uma estima mesmo, é uma autoestima. Como se fosse uma autoestima de execução, né? Existe a autoestima de beleza, mas eu acredito fortemente que também existe uma autoestima de execução, de realização de coisas difíceis. Quanto mais você colocar sementinhas nesse ponto de provar para si mesmo que você é uma pessoa que não só planeja, mas executa, mais você vai sendo capaz de executar. E aí a sua autoestima de execução vai aumentando, né? Mas existem alguns fatos em relação a isso. O primeiro deles, e que eu acho que na verdade não precisa ser mais nenhum fato, só um fato que é em relação a esse processo de executar, é que é difícil, né? É para ser difícil, é para ser demorado, é para ser tedioso, é para ser solitário, é para ser muitas vezes triste, é para ser assim. Mas depois que você sair da sala da prova, ou do dia seguinte daquela meta de execução, seja lá qual foi a meta que você colocou, e você de fato tiver concluído aquilo que você fez, a sensação é incomparável. Porque só quem passou pelo difícil, solitário, demorado, tedioso, estressante, cansativo, triste, chega do outro lado do objetivo entregue e sente uma realização igualmente proporcional à dificuldade, né? A satisfação da realização ela é igualmente proporcional à dificuldade. Quando é muito fácil, você fala, ok, próximo. Quando é muito difícil, a satisfação é extrema. Por isso que esporte é muito legal, né? Eu gosto muito de futebol, eu sou São Paulino e ela é muito legal, por exemplo, quando chega nas retas finais do campeonato, assistir os campeonatos inteiros é bem legal. Mas chegar na reta final e você assistir as premiações, quem foi campeão, é sempre muito satisfatório, porque você tá vendo pessoas que pra pessoa ganhar um campeonato brasileiro, meu amigo, quem não é atleta não faz ideia da dificuldade que é chegar naquele ponto ali. Por isso que, inclusive, alta recompensa, né? Alta demanda de público que assiste, logo altos patrocínios, muitas marcas, muito dinheiro envolvido,
altíssimos salários e retorno. Jogadores de futebol, por exemplo, já que estamos no Brasil e a gente, quando pensa em jogador, a gente pensa em futebol. Jogadores de futebol são multimilionários, eles ganham muito por essas duas frentes, porque, primeiro, alta dificuldade, alta recompensa, já é difícil ser jogador. Em alto nível, então, é mais difícil ainda. E outra coisa, a demanda pelo que você está fazendo, né? A demanda de público, a demanda de mercado, né? Como a demanda é muito alta. E só que essa demanda não caiu do céu, não caiu no colo, ela foi criada. Muito bem, falei tudo isso para poder concluir a ideia de que planejar uma meta específica com data para executar alguma coisa é muito bom, mas na prática você tem que executar esse plano, você tem que preencher essas caixinhas, tem que colocar check, 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 tem que somar esses números. E esse processo vai ser difícil, vai ser tedioso, vai ser estressante, frustrante, mas lá no final, na hora de erguer o troféu, é bom demais, né? Eu mesmo se eu não tivesse passado na prova que eu prestei ano passado, o estudo todo que eu tive para ela ainda seria meu, ainda é meu. Então, seria como chegar na final do campeonato e ficar em vice, mas faz parte da jornada, não se ganha sempre. Então, estude inglês, vale a pena. Vale a pena porque o mundo inteiro fala inglês e quando você fala inglês você se sente parte do globo mesmo, você se torna um cidadão do mundo, não só um brasileiro. Vale a pena porque é difícil e fazer coisas difíceis trazem alto nível de satisfação, aumenta a sua estima, ok? Então estude, estudar é bom demais. Tem pessoas que falam sobre esforço de esportes, esforço de trabalho na internet, em diferentes aspectos. Eu gosto muito de estudar particularmente, por isso eu gostaria de seguir mais nessa linha, de falar sobre o esforço, a jornada, a vida de um eterno estudante, seja formalmente inscrito numa faculdade, numa escola, num curso, ou informalmente como jornada de vida. Alguém está sempre indo atrás de novas habilidades, novos idiomas, né? Um eterno estudante. A minha sugestão é que você seja um desses, seja um eterno estudante. Tá bom? Se essa mensagem ressoa com você, ressoa ou ressona? Acho que é ressona, tanto faz. Clica aqui no gostei. Eu tenho uma plataforma de estudos de inglês que é o Portal Nower. Você pode conhecer o Portal Nower clicando no link que está aqui abaixo desse vídeo. Te espero lá na minha plataforma, onde eu acompanho hoje mais de 2.000 alunos. Bons estudos e take care. Through hardship, we grow. Let's go!